How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot prega sobre Jesus, ele está ensinando algo que está na Bíblia ou não? Ele está ensinando quem é Jesus ou não? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a todas as nações, também diz o texto, não é? Então o evangelista ensina ou não ensina? Então, o evangelista também ensina. Os pastores têm qual função na igreja? Teologia pastoral, sacerdotal, o pastor, dentro das terminologias, poimen no grego, raá no hebraico, é aquele que apacenta, aquele que alimenta, aquele que cuida, aquele que guia, aquele que arrebanha, aquele que ensina. Então o pastor, ele fala de Jesus, ele tem que dar doutrina, ele tem que ensinar a igreja, ele tem que ensinar a ovelha como deve andar nos caminhos do Senhor. Então o pastor ensina ou não ensina? Aí, agora não tem como, né? Professores, doutores ou mestre. É a mesma situação englobada, com palavras diferentes. O ensinador, o educador. O mestre, doutor ou professor ensina ou não ensina? Então quer dizer que quando nós lemos Efésios, capítulo de número 4, tem que colocar aqui, né, gente? Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós encontramos aqui já o aspecto pedagógico. Então, olha como isso muda a nossa perspectiva como um pregador do evangelho, como aquele que cumpre o ministério de um evangelista, aquele que anuncia o evangelho, como pastor, como obreiro, como professor, como profeta de Deus, como alguém que está alicerçado, porque Efésios 2:20, não foi? Vou colocar aqui, ó. Efésios 2:20, né? O que foi que a gente leu lá em Efésios 2:20? Alicerçado... Não. Efésios 2:20. Edificados, alicerçados sobre os fundamentos dos apóstolos. Efésios 2:20. Dos apóstolos e dos profetas. Vou colocar aqui EF 2:20, ó. 2:20, tá? Então, quer dizer que, hoje tem apóstolo? Não tem. Mas nós estamos edificados no alicerce dos apóstolos e dos profetas. Se os cristãos da igreja primitiva estavam, nós também temos que estar. O que é Atos 2:42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a mensagem que os apóstolos ensinavam, pregavam, é o que nós temos como alicerce para a nossa vida hoje como igreja, organismo vivo. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós encontramos, que eles ensinavam. Então, nós temos aqui, vou colocar de vermelho, tá? Aspectos, bem grandão, ó. Vou colocar bem grandão aqui para ver se sai no vídeo, ó. Pedagogia, tá? Coloquei bem grandão para ver se sai no vídeo, né? Aspectos da pedagogia, tá? Porque todos esses ministérios aqui, eles ensinavam, estavam envolvidos com o ensino. Olha como isso começa a mudar a nossa forma de pensar. Isso quer dizer que
Quando nós pregamos, vou encerrar dessa forma, já é 10 horas? Nem sei, falei para vocês avisar, mas eu acho que vocês não estão nem preocupados com o relógio hoje. Mas olha só, isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que como pedagogos, tá? Pensando na pedagogia, quando nós pregamos, quando nós damos uma aula de EBD, quando nós falamos de Jesus, quando nós ministramos a palavra de Deus, nós temos que entender que tudo que Deus irá usar a nossa vida para transmitir tem que sair em forma de ensino. Se eu pregar a palavra de Deus, se eu falar algo da palavra de Deus, num púlpito, numa escola bíblica, em uma pregação, em uma palestra, e alguém não absorver, ela não vai ter uma transformação de pensamento. Aí o que o Gilvan falou, o irmão pregou, e no final não deu para entender nada, não aprendi nada. Não desenvolveu nada para a minha vida, aquilo que o irmão ensinou, que ele pregou. Agora, quando você vê uma pessoa que prega, e ela entende o que está pregando, ela se dedicou na pregação, Deus está usando essa pessoa, aquela mensagem, você aprende algo que você não sabia. Você já viu alguém pregando, você falou, nossa, nunca tinha visto isso na Bíblia. Aprendi mais um, aí você vai lá, até anota o versículo, você nunca viu ninguém, aí o irmão falou, você até falou, vou anotar aqui para não esquecer. Aprendeu uma coisa nova, aprendeu algo novo e você anotou. Aí, aquilo que ele ensinou, muitas das vezes, é algo que a pessoa está fazendo, mas não tinha conhecimento. Aí a mensagem aplicada na revelação divina, inspiração do Espírito Santo, iluminação, né? Hoje a inspiração seria para escrever a iluminação do Espírito Santo para trazer a revelação bíblica e teológica, transforma a sua forma de pensar, puxa, eu fazia tudo errado. Está escrito na Bíblia, eu nunca tinha visto isso, o irmão pregou, ensinou, a mensagem foi uma aprendizagem para mim hoje, aprendi algo que eu estava fazendo errado, eu vou mudar o que eu estava fazendo errado e vou começar a fazer certo. Então, o irmão pregou, Deus falou através da mensagem, você aprendeu e você teve uma transformação. Você falou, o que eu fazia errado, agora eu não vou fazer mais. Um exemplo, um novo convertido vai para um culto, e o pastor vai ensinar em um culto de ensinamento. E ele começa a falar o que é conversão. O que é conversão? Tem até um hino 15, né? Tem até um hino da harpa, né? O hino 15, né? No cantor cristão da Igreja Batista, que número, Gilvan? Na harpa pentecostal é o 15. Foi na cruz, onde um dia... Ninguém nem canta mais isso aí, né? Agora é tudo moderno, né? Mas cantava o hino 15 da harpa. Aí chama conversão. O que é conversão? Você vai tirar a carta de motorista, a famosa CNH, aí o cara ensina o que é conversão lá, né? Você está indo com o carro e você vai fazer uma conversão. Está indo na direção, você vai fazer uma conversão, ou seja, virar na direção oposta, ó, conversão. Virei na direção oposta e segui. Estava indo numa direção, fiz a conversão, e entrei na contramão, virei ao contrário e fui embora. Isso é conversão. Aí quando se fala, só para você ver como é a pedagogia, quando você fala de conversão, é só para o novo convertido, né? Se converta a Jesus. Não é assim? Será que é só isso? Olha como a pedagogia nos ajuda a pensar melhor. A gente pensa isso de um novo convertido. Tem que se converter, se converteu. Só que conversão, ela tem que ser algo presente todos os dias na vida de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus. Porque o que é conversão? É quando você está andando no caminho, você tem que voltar e entrar na contramão. Quando uma pessoa comete um erro, ela cometeu o erro, ela está indo no caminho certo? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus é o caminho. O cara está fazendo tudo certo, está seguindo a palavra de Deus, está servindo a Deus, ele está no caminho que vai para o inferno? Não. Jesus é o caminho, ele está seguindo o caminho. Então para onde ele vai? Presença de Deus. Se o arrebatamento vier, ele sobe. Se for pós-tribulacionista, igual o Gilvan, é só esperar chegar no final. O foco de tudo é que Jesus vai voltar. Sim, isso a gente, todos, pré, pós, não importa. Todo mundo está esperando Jesus voltar. Esse é o principal foco e o mais importante. Então, o que acontece? O cara está indo, Jesus vai voltar, ele vai.
Mas se porventura esse camarada se desviar, ele está indo no caminho certo? Não, quer dizer que ele errou e entrou na contramão de novo. Está indo num caminho que leva à perdição. Quando isso acontece, ele tem que voltar para o caminho, para poder ir para o céu, sim ou não? Então quer dizer que para ele voltar no caminho que é Jesus, o que ele tem que fazer de novo? Conversão. Ele saindo na direção oposta, ó, eu acho que o professor já fez essa dinâmica. Isso aqui é Deus. Vamos colocar aqui Deus. Deus, tá? A pessoa está indo, ela aceita Jesus, aqui é a pessoa. Ela aceitou Jesus, o dia que ela aceitou Jesus. Aí, o dia do arrebatamento vai chegar, tá indo, o relógio tá correndo, e ela tá indo, ó. Tá indo. Só que aí, essa pessoa se desvia, ó. Quanto mais ela se desvia, ela está se aproximando ou se distanciando de Deus? Mas para ela voltar a se aproximar, o que ela tem que fazer? Então é uma conversão, sim ou não? O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que eu erro, tô falando eu, Kleber Nascimento Tojo Santos, quando eu fico nervoso em algum momento da minha vida, e eu fico irado, quer ver eu ficar irado? É ligar para uma pessoa que tem celular, e você liga, a pessoa não atende, aí eu fico e murmuro, mas pra que comprou o celular? Aí eu falei, tô nervoso, pequei. Então, quando eu erro, até com as minhas palavras, a minha consciência me diz, você errou, Kleber. E aí eu penso, meu Deus, eu falhei. Eu pequei, me perdoa. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma conversão. Então, conversão não é só para novo convertido. Todas as vezes que nós falhamos, o nosso erro nos distancia de Deus. E para que nós sempre nos aproximemos de Deus, eu encerro com essa fala. O que o salmista Davi fez? Eu estava editando, o professor fez até um comentário lá de Davi, né, da harpa e do violão. Davi errou, mas como é que foi que Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério, cometeu homicídio, matou o marido da mulher para poder casar com ela, ficar com ela? Davi pecou ou não pecou? Ele errou. Mas olha como Davi entendia de conversão. Deus poderia exterminar, falar, não, mas ele era um homem segundo o meu coração, eu vou acabar com o Davi. Deus não se agradou do que Davi fez, porque foi um pecado. Só qual foi a atitude de Davi? Conversão. Senhor, o Senhor pode tirar a coroa, pode tirar cetro, o Senhor pode fazer, em outras palavras, Davi estava se declarando para Deus, Senhor, pode fazer o que quiser comigo. Pode tirar a coroa, pode tirar o cetro, pode tirar o rei. Só não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi se converteu na hora, quando a consciência dele disse, olha, você pecou, o seu pecado foi grande. Se você não se arrepender, não pedir perdão, acabou tudo aqui. Aí Davi entendeu isso. E a conversão dele foi tão sincera que Deus restaurou. Ele teve a consequência, né? Claro que teve a consequência, ficou registrado, a Bíblia registra o pecado dele, não foi apagado. Deus não dá amnésia para o homem. Ele apaga os pecados, sim ou não? Não. Deus apaga os pecados, sim ou não? Hã? Jesus, o sangue de Jesus não apaga pecados? Hã? Não? Aleluia. Lógico que apaga. E ainda a Bíblia diz que Deus joga, ó, para trás, no mar do esquecimento, para esquecer. Tem gente que fala, Deus não esquece. Esquece sim. Ele pega as coisas velhas, joga para o mar do esquecimento. Se é mar do esquecimento, é para quê? Para esquecer. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá? Então o sangue de Jesus apaga. Jesus morreu na cruz do Calvário para remir os nossos pecados, tá? Só que olha que interessante, os pecados Deus apaga. Só que ele apaga a memória dos homens. O professor estava assistindo um vídeo lá, porque eu tenho que editar, ele disse que quando você apaga o lápis, a borracha, você apagou, mas fica a marca lá, não é? Tá? Fica a mancha, tá? Só que eu ilustro de outra forma. Deus apaga o pecado. E o que Deus apaga, ele não deixa a marca, não. Jesus apaga o pecado, e Jesus não apaga o pecado e fala, vou deixar um restinho lá para lembrar que você pecou. Então, Jesus, o pecado ele apagou, está apagado. Se você quiser voltar a fazer, problema é seu. Se quiser voltar para o erro, problema é seu. Mas o pecado ele apaga. E o tempo da ignorância, Deus não leva em conta. E ainda joga tudo para o mar do esquecimento. Agora, o que Deus não faz? Dá amnésia para os homens. Eu cometi um erro,
Eu não, né? Misericórdia. O fulano A cometeu um erro, todo mundo ficou sabendo do erro. Só que ele se arrependeu. Ele foi lá, pediu perdão para a igreja, pediu perdão para Deus. Deus perdoou, porque Deus perdoa, Deus sempre vai perdoar. A igreja também perdoou. Só que os irmãos que congregam lá vai sempre lembrar. O fulano pecou. O fulano fez tudo errado lá. Você lembra quando o fulano caiu? Você lembra? Não é assim que os homens fazem? Passou 10 anos, mas você lembra que o irmão traiu a esposa? Não é assim? O cara fala, passa 10 anos, aponta o erro do outro. Porque o ser humano é assim. O ser humano é influenciado a tendência de julgar, tá? Ao seu próximo, tá? É por isso que a Bíblia diz para não julgar, tá? Jesus falou, ensinou, né? Por que tu falas do cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Por que Jesus está falando isso? Porque julga, o ser humano tem a tendência de julgar. Ele apaga o pecado, mas ele não dá amnésia para o homem. Então, Davi pecou, mas ficou registrada a falha dele. Mas ele se converteu, sim ou não? Então, só para nós encerrarmos, tá? Na questão pedagógica. Até a conversão nos ensina. Nós não nos convertemos quando aceitamos Jesus. Temos que nos converter todos os dias. Quando nós percebemos que alguma coisa está nos afastando de Deus, nós temos que fazer uma conversão para voltarmos nos aproximar de Deus. Olha que legal. Amém? Hoje, já até passou do horário, falei que ia encerrar 10 horas, peço desculpas, tá? Mas foi de muita valia, né? Foi de muita valia, tá? Maravilha de aula. Sexta-feira que vem tem mais, sexta-feira que vem, pessoal, nós vamos estar ensinando, tá? Eu vou pegar os temas aí da apostila, tá? Para a gente pré-resumir, e vou também trazer como funciona a questão pedagógica, didática de um professor, o que um professor recebe como remuneração, ele recebe por aula, recebe por hora, como funciona tudo isso aí, tá? Mas eu não quero ser professor, mas você tem que aprender porque nós estamos estudando pedagogia, tá? Essa matéria para quem dá aula, até o final, ela vai ser sensacional. Você vai aprender muitas coisas. Nós vamos ter uma aula específica em que vocês irão aprender a usar o quadro branco, o data show, computador, celular e livro, tá? Para dar aula. Quais são os melhores métodos? Como você utilizar as ferramentas para dar aula de uma forma produtiva, tá? Como você saber se um aluno está prestando atenção, se o aluno está compreendendo, se o que você está falando está tendo sentido. Porque, às vezes, pessoal, já aconteceu isso comigo, de eu ter passado um dia tão cansativo de trabalho, né? Eu trabalho como art design, já trabalhei de segurança, já trabalhei de garçom. Já teve dias de eu estar trabalhando, estar tão exausto, que quando eu fui pregar a palavra de Deus, depois que eu preguei, eu falei, nossa, não sei o que aconteceu comigo hoje eu preguei coisa com coisa. Até eu mesmo falei, acho que hoje eu não preguei nada com nada. Então, será que o que nós estamos falando está sendo assimilado na sala de aula, na palestra, no culto? Como saber isso? Nós vamos ensinar métodos, regras e formas, tá? Isso é chamado de metodologia, ok? Vamos orar? Seu Silvio, ora para nós ir embora? O senhor pode fazer essa oração? Então, vamos lá, pode orar para nos despedirmos. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million